Olá galera que acompanha o nosso canal Tapioca com Poesia, dando uma paradinha rápida na playlist de homenagem ao Tom Jobim, né? Nossa aula tributo a Tom Jobim, para fazermos hoje uma resenha do livro Libertinagem de Manuel Bandeira. Só dando um detalhe para a galera, se você olhar aqui atrás, novidade no nosso cenário, é o aparador arqueiro feito pelo nosso grande professor Yuri Saboia, do canal Madeira e Aço, que eu recomendo que você dê uma olhada, incrível, tá bom? Mas vamos falar de Manuel Bandeira, vamos falar de libertinagem. Seria interessante, para a gente dar continuidade a esse papo, que lá atrás, no nosso vídeo do Top 5 do Enem, você dê uma olhadinha no vídeo que está lá sobre Manuel Bandeira, onde exatamente nós elencamos as principais características da obra deste autor, né? Nasce parnasiano simbolista e se rende ao modernismo, produziu poemas pré-concretistas, tem uma obra marcada pelo autobiografismo, pelo memorialismo, melancolia, angústia, paixão pela vida, enfim, listamos 12 traços que seria interessante você dar uma olhadinha lá naquele vídeo como uma espécie de introdução para o nosso vídeo de hoje, para o nosso papo de hoje sobre libertinagem. Mas, João Filho, como começar uma conversa sobre libertinagem? Como começar uma conversa sobre essa importante obra de Manuel Bandeira? Bom, primeiro interessante observarmos que Libertinagem é o quarto livro de 11 que Manuel Bandeira publicou. Ele estreia com A Cinza das Horas, em 1917, depois escreve Carnaval, em 1919, O Ritmo Dissoluto, em 1924, Libertinagem, seu quarto livro, em 1930, e aí vem os posteriores. Estrela da Manhã, Líria dos 50 Anos, Belo Belo, Opus 10, Estrela da Tarde, Mafuado Malungo e os seus famosos poemas traduzidos. Por que é interessante nós situarmos esse livro dentro do conjunto da obra de Bandeira? Porque em Libertinagem, em 1930, Bandeira já adere definitivamente ao modernismo. Vale lembrar que em A Cinza das Horas, Carnaval e O Ritmo Dissoluto, ele ainda apresenta alguns resquícios ali de natureza parnasiana e simbolista, mas a partir desse livro ele já está totalmente inserido no contexto do modernismo. É o prosaísmo vocabular, é o verso livre, sem métrica, o verso branco, sem rima, a aproximação de uma temática mais cotidiana, de um lirismo que tem uma identidade brasileira muito, muito forte, resgatando a religiosidade, as cidades do Brasil, o folclore, a vida pacata e provinciana, aquela vida besta, né, que diria Drummond no seu poema Cidadezinha Qualquer. Mas vamos observar aqui algumas coisas, queridos. Primeiro, libertinagem. Olha já esse convite já no título, né? Indo ao dicionário, o que seria o primeiro passo mais coerente, libertinagem quer dizer licenciosidade de costume, ou seja, abuso de liberdade com os costumes, algo que vai contra as normas, já começando aí o espírito rebelde e iconoclasta que marcou o modernismo. É uma conduta de pessoa que se entrega imoderadamente aos prazeres sexuais. Em Bandeira, eu diria que essa entrega à sensualidade é até moderada, é até sutil, um erotismo quase velado, mas sem dúvida a poesia de um libertino. Libertino aí no sentido de uma atitude de irreverência com relação a dogmas e crenças oficialmente aceitos, uma insubmissão, uma indisciplina. É aí que está o espírito moderno, o espírito modernista do livro, desacralizando a arte, desacralizando o vocabulário, trazendo para a poesia até exatamente aquilo que não é exatamente poético, como já havia feito lá no pré-modernismo também o nosso grande Augusto dos Anjos. Mas vamos fazer aqui um comentário geral acerca de alguns poemas importantes do livro. Começamos com Não Sei Dançar. Observe, uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, hoje tomo alegria. Tenho todos os motivos, menos um de ser triste. Mas o cálculo das probabilidades é uma pilhéria. Abaixo a miel, eu nunca lerei o diário de Maria Bashkinsteff. Sim, já perdi mãe, pai, irmãos, perdi a saúde também. É por isso que sinto como ninguém o ritmo da jazz band.
Observe nesse poema um certo tom de melancolia, um certo tom de angústia, analisando a precariedade da condição humana e a incorporação modernista da multiculturalidade brasileira. Porque na sequência do poema, observe, né, ele fala sobre o japonês que dança machixe, a Kulele Banzai, a filha do usineiro de Campos, olha com repugnância para a crioula imoral, mostrando toda essa miscelânea, essa miscigenação multicultural que compõe a nossa identidade. E aqui algumas referências intertextuais que revelam um certo caráter de erudição, né? Um certo poeta culto, apesar de dialogando com o popular, quando ele cita, por exemplo, Maria Bashkirtsev. Quem seria essa moça? Uma filha da nobreza russa, que nasceu na Ucrânia, uma pintora, diarista desde os 13 anos, e que em sua obra trata do questionamento acerca da condição feminina. E Amiel, Henri Frédéric Amiel, diarista também, filósofo, crítico e tradutor suíço, autor de algumas máximas, inclusive bem conhecidas. O homem está sempre mais descontente com os outros quando se acha menos contente consigo próprio. Ou então, quando meu amigo está infeliz, vou ao seu encontro. Quando está feliz, espero por ele. Essas duas referências atestam um pouco desse caráter da busca de amizade, da busca de felicidade, da busca da vida de um homem que foi marcado desde muito cedo, desde muito precocemente pela doença, né? Pela tuberculose, que fez dele um homem triste e um homem cuja morte era uma companheira ali, né? Para quem a morte era uma companheira sempre próxima, sempre presente. No segundo poema do livro, O Anjo da Guarda, você vê essa poesia carregada de imagens brasileiras. A religiosidade, o prosaísmo no estilo simples e direto. Quando minha irmã morreu, devia ter sido assim. Um anjo moreno, violento e bom, brasileiro, veio ficar ao pé de mim. O meu anjo da guarda sorriu e voltou para a junta do Senhor. Observe esse aspecto, né, de identificação com a brasilidade, de identificação com uma temática nossa, com uma poesia já totalmente liberta de quaisquer influências oriundas da Europa. E que em mulheres, né? Em mulheres você vê o humor irônico, o humor ingênuo, um lirismo amoroso, um afeto, um erotismo velado, conectado um pouco ao próprio título do livro, né? Libertinagem. Como as mulheres são lindas, inútil pensar que é do vestido. E depois não há só as bonitas, há também as simpáticas e as feias, certas feias em cujos olhos vejo isso. Uma menininha que é batida e pisada e nunca sai da cozinha. E aqui, inevitavelmente, a lembrança daquele poema, né, de Vinícius de Moraes, em que ele diz que as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Esse lirismo em que a mulher não é um ser divino, não é um ser superior idealizado, é um ser próximo, é um ser igual, que está ali na mesma altura do homem, né? Eu acho que é interessante observarmos que no lirismo amoroso modernista não existe a mulher idealizada, o amor platônico. A mulher é um ser próximo e o amor, portanto, um sentimento concretizável, um sentimento realizável. Aqui em Pensão Familiar, você vê essa tematização do cotidiano, né? Um tom crítico, sutil ironia, mas que a partir da temática do cotidiano, Bandeira atinge o universal, Bandeira atinge o macro, o jardim da pensãozinha burguesa, gatos espaçados ao sol, a tiririca sitia os canteiros chatos, os girassóis amarelo resistem. É uma lista, né, de alguns poemas que ele escreveu ali quando estava em Petrópolis, por 1925, e alguns desses poemas figuram na obra Libertinagem, onde se destaca essa tematização do cotidiano simples, o cotidiano banal. Bandeira é um poeta que utiliza a sua própria vida e as suas próprias experiências de vida como matéria-prima para a sua poesia. Aqui em Cameloço, eu destaco um personagem do cotidiano, eu destaco imagens brasileiras, né, como muito fez também Bandeira, Carlos Drummond de Andrade na Morte do Leitor.